Bom dia, irmãos queridos. Nesta sexta-feira santa, dia 2 de abril, dia de jejum, dia de grande comunhão com Jesus que dá a sua vida por nós. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, sexta-feira santa, dia de jejum e abstinência, meditaremos juntos o livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13 até o capítulo 53, versículo 12. Eis o meu servo, desfigurado, desprezado, crucificado. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. O quarto cântico do servo de Yahvé nos revela plenamente o mistério que hoje vivemos, a morte de Jesus na cruz, como sacrifício de expiação. Jesus morre no lugar de cada um de nós, que o matamos com nossos pecados. Ele nos levanta e nos restitui a beleza da divina capacidade de amar. Do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser humano ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência adoradora e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte,
sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesse dia de especial intimidade com Jesus crucificado, nos deixamos guiar pelo quarto cântico do servo sofredor. Antes de mais nada, precisa lembrar que a data em que esse texto foi escrito é o 6º século, portanto, antecipado de quase 600 anos ao nascimento de Jesus. Apesar de parecer uma fotografia do que aconteceu na paixão e morte de Jesus, esse trecho fala de uma outra pessoa, que não é Jesus. Fala de um homem que teve um fim parecido ao de Jesus, um profeta incompreendido. O cântico foi escrito evidentemente pelos discípulos dele, depois de sua morte. Todos temos consciência de que a palavra fala de Jesus, mas repetimos, Isaías não pensava diretamente em Jesus. Os discípulos desse misterioso profeta não pensavam em Jesus, mas tinha diante dos olhos o seu mestre e profeta. Quem era esse homem de quem o trecho fala? Por que foi massacrado tão cruelmente e injustamente? O que significa espiar? O que significa oferecer a sua vida em sacrifício expiatório? O que significa carregar o pecado do povo, justificar o povo, curar o povo? Há aqui algo novo, surpreendente, extraordinário. Pela primeira vez na Bíblia aparece esta intuição, a expiação do pecado do outro. Não há mais oblação, holocaustos e cordeiros, não há mais bode expiatório. Agora o cordeiro é uma pessoa. A expiação é feita com um homem e não com animais ou alimentos. Mas voltamos a nos perguntar: quem é esse misterioso homem? Pelo escrito e o seu estilo de cântico, parece ser um profeta do exílio em Babilônia, um pouco como Daniel na fornalha ardente. A grande diferença é que Daniel foi poupado, enquanto esse homem foi morto barbaramente. Ele era justo, mas não foi poupado, igual a Daniel. Muito pelo contrário, teve a sorte dos amaldiçoados, dos pecadores, dos afastados de Deus. Não conhecemos nem o nome desse profeta. Seu nome é descrito como homem de sofrimentos, desfigurado, horrível, repugnante, moído por feridas mortais, mãos e pés furados. Os estudiosos não conseguem ter a plena clareza de quem seja esta pessoa. Talvez o segundo Isaías, talvez um profeta que se consumiu para encorajar o povo no exílio de Babilônia e que foi rejeitado por todos, rejeitado e massacrado pelos babilônios dominadores porque pregava a volta do povo e a nova libertação, incompreendido até pelo seu povo que o achava um louco, um pecador, cuja pregação só piorava a situação. Mas depois da morte desse profeta, acontece algo inexplicável, que só pode ser obra do Espírito Santo. Seus discípulos que o haviam abandonado, que o julgavam amaldiçoado e pecador, traidor da vontade de Deus, estes mesmos discípulos, depois da cruel execução do seu mestre, releem tudo de maneira diferente, de forma inesperada e inimaginável pela mentalidade do tempo. Começa a entender que quem errou foram eles. Inicia a compreender que este homem era verdadeiramente um profeta, um servo de Deus, um libertador, igual Moisés. Entendem que era o novo Moisés, Salvador, de uma maneira completamente nova.
porque de fato o povo volta, o exílio termina e todos podem voltar à terra prometida. Todos são perdoados, o pecado é perdoado, o pecado é consumido e ele se entende que foi consumido pelo sacrifício deste servo sofredor. Esses discípulos entendem uma coisa nunca pensada antes, algo que não se encontra em lugar nenhum na Bíblia, antes desse cântico. Sob a luz do Espírito Santo, compreendem que foram poupados da ira de Deus, exatamente pelo martírio de seu Mestre. Pelas suas chagas fomos curados. Ele carregou sobre si as nossas culpas. Com essa intuição, se abre caminho pela primeira vez na história da Bíblia a doutrina do sacrifício expiatório. Esses discípulos entendem que as profecias do seu mestre trucidado se realizam. Entendem que esse homem tinha razão. Israel continua sendo o povo eleito. E realmente e milagrosamente a escravidão termina. E o povo volta à terra prometida. Esse homem tinha sido morto injustamente, abandonado por todos, sem culpa nenhuma. A sua morte valeu a salvação do povo inteiro. Para os judeus tradicionais, a chaga de um homem era um sinal claro da maldição. Maldito quem está suspenso no madeiro, diz a palavra. Essa era a punição pelos pecados cometidos, mas nesse caso não foi assim. Os pecadores amaldiçoados eram aqueles que o matavam, e quem pagava era o santo inocente. Ele morreu e os outros ficaram curados. Nunca na Bíblia encontramos intuição igual a essa. Se trata de algo totalmente novo. O justo paga e o pecador se salva. Com uma força extraordinária, se abre caminho à nova compreensão da expiação. É um grande Yom Kippur, não mais feito com um carneiro, mas com um homem. Deus fez cair sobre ele os pecados de nós todos. Ele é o Cordeiro de Deus, que carrega e tira o pecado do mundo. Vale a pena nessa altura esclarecer um jogo de palavras providencial que esconde uma grande doutrina. Em aramaico, servo se diz ebed e cordeiro se diz ebed, da mesma forma. Nesse cântico e nos 3 que o antecedem, se fala continuamente desse servo de Yahvé. Essa palavra contém em si o significado da palavra Cordeiro de Deus, que carrega o pecado do mundo. Esse servo trucidado e martirizado é o verdadeiro servo de Yahvé, libertador do seu povo. Foi por isso que toda a tradição cristã desses 2000 anos sempre viu esses cânticos como uma profecia de Jesus. Esse profeta do 6º século é uma profecia vivente do sumo servo de Yahvé, Jesus, que virá quase 600 anos depois. Esse cântico, 4º cântico do servo de Yahvé, abre as portas ao absurdo impensável. O próprio Deus se torna cordeiro de expiação. O próprio Deus celebra o Yom Kippur para o seu povo. Era o ser humano que devia morrer, que devia ser sacrificado e se sacrificar. Mas o amor de Deus faz o incrível e imprevisível acontecer. O próprio Deus se sacrifica para recosturar a unidade com a sua criatura querida, o homem pecador. A realidade que nos deixa chocados é essa. O nosso Deus oferece a si mesmo em expiação. O ser de Deus se torna uma expiação vivente. Em religião alguma desse mundo se encontra nada igual.
Jesus é o verdadeiro Cordeiro, Carneiro da expiação. A santa revelação nos mostra que o mal é realmente terrível e potente. Consegue crucificar Deus. Através do mal que provoca, o homem se fere e fere o coração de Deus, com consequências incanceláveis. Jesus levará suas mãos esburacadas por toda a eternidade. Até o fim do mundo será um Deus crucificado e pela eternidade será o Deus sacrificado. Nessa altura, mais do que nunca, precisa cancelar o pensamento infantil de um perdão barato. Algumas pessoas pensam que fazer o mal seja de graça. Pensam que a onipotência de Deus, com um toque de varinha mágica, seja capaz de transformar em um só instante toda a podridão do homem em um céu encantado. Não. O mal tem consequências reais e terríveis. O mal consegue colocar na cruz o Todo-Poderoso. O mal consegue furar as mãos e os pés de um Deus. O pecado matou o homem. Lembremo-nos que o salário do pecado é a morte. O pecado matou também o relacionamento com Deus. Os homens foram expulsos do paraíso terrestre. Matou os benefícios anteriores ao pecado. Habitavam em sombras, e alguns, embrutecidos pelos desregramentos, aviltados pelos seus pecados, estavam enfastiados de qualquer alimento e já tocavam as portas da morte. O pecado feriu profundamente a Deus, matou também o sonho de Deus. Nós hoje não somos mais o homem que Deus havia sonhado. O mesmo que acontece a um feto se cortássemos o seu cordão umbilical, acontece ao homem que voluntariamente corta o seu relacionamento com Deus. Escreve o nosso Papa Bento XVI com grande profundidade e tendo no coração a terrível tragédia da Segunda Guerra Mundial, que ele mesmo viveu. Deus não pode puramente e simplesmente ignorar toda a desobediência do homem, todo o mal da história. Não pode tratá-lo como algo de irrelevante e insignificante. Mas tal espécie de misericórdia e de perdão incondicional seria aquela graça a baixo preço contra a qual se pronunciou com razão Bonhoeffer. Bonhoeffer era um teólogo protestante que tanto aprofundou esse tema e tanto sofreu na Segunda Guerra Mundial, tanto ficou chocado pela perseguição dos judeus nos campos de concentração, os terríveis campos de concentração. A injustiça e o mal real não podem simplesmente ser ignorados, devem ser transformados. Só essa é a verdadeira misericórdia. Papa Bento XVI insiste no fato que não foi fácil para Deus salvar o homem, lhe custou sangue. Jesus não é um herói que tem superpoderes mágicos, mas um ser humano em carne e osso, que sofre, chora, sente fome, sede, cansa. Pensar que tudo aconteça como numa historinha, numa fábula encantada, ao toque de varinha mágica ou com uma esfregadinha na lâmpada mágica, é um infantilismo crônico e um egoísmo cego. Quem não entende a cruz, não entende nada do amor de Deus. Deus não nos salvou por fora, mas por dentro. Jesus se tornou homem para carregar a podridão do homem. Ele se fez carne, mas essa carne era mais carniça do que carne humana. Jesus salva o homem, assumindo totalmente a maldição do mesmo homem.
Esses são acenos que nos ajudam a entrar na profundidade do mistério de hoje e nos ajudam a entender o trecho que hoje meditamos. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser humano ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. Suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência adoradora e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Vamos parar um pouco para sublinhar o que mais nos atinge nesse trecho e escolher um propósito que nos ajude a passar o dia em unidade com os sofrimentos de Jesus, que morre por nós.
o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Paz e alegria a todos. Por suas chagas fomos curados. Paz e alegria a todos. Vamos hoje participar das celebrações desta Sexta-feira Santa e utilizar os links da Semana Santa para viver bem tudo o que Deus nos proporciona nesta semana extraordinária do ano litúrgico. Paz e alegria a todos. As nossas transgressões, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Passar